Eu tô. O cara tá olhando aí na garrafa, como não tem a seda dentro do litro. Tem Não não, tem a tem seda dentro do litro. Tem nada. Mas eu disse que eu possuí 2 livros de São Cipriano e aprendi a fazer várias simpatias, né? Até magia. E com essa folha de goiaba, ele vai olhar no litro e vai dizer qual é a seda que ele quer rir, né? Então, eu vou pra cá, ó, presta atenção, presta atenção. Eu vou botar no fundo do litro, vou botar no fundo do litro, e ele vai olhar aqui e vai dizer qual é a seda que ele quer rir. Aí pensa aí qual é a seda que você quer rir. R$100. Não, mas você olhar na boca do Mas litro é, dentro. pode olhar? Quer rir R$100, né? R$100. Olha, olha na boca do litro, no fundo, pra você olhar pro fundo. Rapaz. Olha, rapaz, olha, não é bem olhado. Que foi?